Aula 31 do curso React Essencial e Acelerado, título: O formato JSX. Para que serve JSX? Bom, nós já sabemos que JSX é uma mistura de HTML e JavaScript, que serve para inserir processamento, para inserir programação na estrutura de uma página HTML, ressaltando que esse é o processamento que acontece no lado do cliente, no front-end, e não no back-end. Bom, como nós podemos inserir código JavaScript dentro dos nossos componentes React? Bom, a primeira possibilidade, que nós já exploramos bastante, é funções auxiliares dentro da função principal. E, evidentemente, a gente escreve essas funções em JavaScript, JavaScript puro, né? E nós já vimos isso bastante nos nossos exemplos anteriores. Agora, no exemplo do jogo da velha recente, usamos bastante essa possibilidade. O que nós queremos explorar nesse capítulo, no capítulo tratado nessa aula, é o quê? Como inserir JavaScript lá no argumento do return, lá inserido no JSX, nessa nossa mistura de HTML com JavaScript. Então a nossa questão é: para que serve o JSX? Para que serve ter processamento lá no return? Bom, primeiro vamos pensar nos exemplos das aulas anteriores. Todas as aplicações que eu mostrei em aulas anteriores tinham uma estrutura de componentes inalterável, fixa. Aquele conjunto de componentes que nós definíamos, sempre os mesmos componentes, aquele conteúdo era mostrado no browser. Inclusive, frequentemente a gente conseguia olhar a modelagem estrutural com o diagrama de deployment e enxergar aquilo visto no browser. Sempre os mesmos componentes. Mas, no caso geral de aplicações web, é assim que a coisa acontece? Não. A gente precisa explorar uma flexibilidade. Mas antes de explorar essa flexibilidade, vamos dar uma olhada num exemplo anterior, de estrutura fixa, que nós vimos lá quando nós estávamos tratando a noção de props. Então, o nosso exemplo com os componentes header, body, paragraph. Bom, como é que era? Observem essa estrutura aqui de cima. Nessa estrutura aqui de cima, que está associada a tela de cima, nós tínhamos o que? O nosso componente app de sempre, tinha um componente header, o cabeçalho e aquele texto lá, conteúdo variável, e uma instância do componente body com duas instâncias do componente parágrafo, que são os dois que nós estamos lendo ali. Aí, se nós quiséssemos passar de 2 para 4, como está lá embaixo, não dois parágrafos, mas 4 parágrafos, 4 textos, puxa, nós íamos lá e alterávamos a aplicação. Vamos ver isso, inclusive, no código. Vamos lá, dá uma olhadinha no nosso JavaScript. Então, nós temos aqui, observem, o componente, nosso componente, vamos subir aqui, o nosso componente app. Então, vejam aqui o return do nosso app. Ele faz o que? Instancia um componente header e um body, mas vamos prestar atenção na instanciação aqui do componente body. Então, vejam que quando o componente body é instanciado, eu passo como props, props text, o que? Um array com 4 strings. Muito bem. E aí, vejam o componente body, ele faz o que? Ele instancia 4 componentes parágrafo e para cada um deles passa um daqueles 4 strings recebidos. Muito bem, e é exatamente isso que nós vimos, vamos olhar de novo, que nós vemos aqui na nossa aplicação. 4 parágrafos. Puxa, mas nós não queremos 4, nós queremos 2. Muito bem, vamos vir aqui no componente app, ao invés de passar 4 parágrafos, nós estamos passando apenas 2. Vamos vir aqui no componente body, ao invés de instanciar 4 componentes parágrafo, nós instanciamos apenas 2. Vamos olhar a nossa aplicação e eis que nós não temos mais 4 instâncias de parágrafo sendo renderizadas, mas apenas 2. Muito bem. Voltemos à nossa
apresentação. Então vejam, olha o destaque que está lá embaixo. Nós fizemos isso em tempo de desenvolvimento. Para nós mudarmos a aparência da nossa aplicação, como nós vimos, como está aí exemplificado e que nós vimos acontecer lá no nosso código, nós fizemos isso acontecer em tempo de desenvolvimento, ou seja, nós alteramos o código da nossa aplicação para que a mudança acontecesse. Puxa, mas espera aí, no caso geral de aplicações web, o código é algo estável, a gente não vai lá, puxa, eu quero que o troço fique diferente, peraí que eu vou lá mexer no código, vou lá alterar o código. Não é assim que a banda toca. Né? Então vamos ver como é que a gente altera a estrutura de uma aplicação não em tempo de desenvolvimento, mas em tempo de execução. Então, o que eu estou dizendo? No mundo real, a gente precisa fazer as alterações em tempo de execução, ou seja, sem mexer no código. Bom, agora vamos então tratar uma situação, um exemplo. Imagina que a gente tenha, como no exemplo que eu tratei, um array de strings. É uma estrutura de dados que eu quero percorrer e renderizar. Quantos strings tem no array? Não sei. O meu processamento tem que percorrer esse array e tratar quantos strings houver lá. Não é, são 2, são 4, como no caso anterior. Bom, e aí, como é que a gente faz isso? React inventou a forma de fazer isso? Não, React não inventou a forma de tratar essa situação com JavaScript. Mas, olhando embaixo no nosso slide, eu digo o seguinte, como é que a gente trata isso com JavaScript? Processamento, evidentemente. Mas, na forma tradicional, a gente faz o quê? A gente mistura scripts em JavaScript dentro da estrutura do documento HTML, digamos assim, a forma tradicional. Mas nós podemos fazer isso também com o JSX e nós queremos ver agora como fazer com o JSX fica, digamos assim, mais amigável para o desenvolvedor do que da forma tradicional. Vamos olhar de uma vez o exemplo. Então, olha aqui, eu estou propondo aquela situação. E tratá-la da forma tradicional, manipulando o DOM, o Document Object Model, quer dizer, aquela estrutura que é renderizada no browser. Então vejam, eu parto do mesmo problema. Olha, eu tenho uma estrutura de dados que eu não sei qual é o tamanho dessa estrutura de dados, eu estou propondo aí um array com 3 strings, mas vejam, eu não sei a priori que são 3 strings, é um array, é uma estrutura de dados que eu tenho que percorrer. Então vejam como isso é feito no código embaixo. Nós temos uma estrutura for, um for que vai percorrer essa minha estrutura de dados chamada parágrafos. Então ele vai percorrer e aí ele vai fazer o quê? Vejam, as 3 linhas de código em verde traduzidas pelos comentários. Então lá dentro do for, primeira linha faz o quê? Ele cria um elemento parágrafo de HTML, um parágrafo de HTML. Segunda linha, ele faz o quê? Ele define o conteúdo do parágrafo, ou seja, ele pega o meu elemento parágrafo e coloca como conteúdo de texto dele o quê? O iésimo elemento do nosso array. E a terceira linha dentro do for faz o quê? A terceira linha de código dentro do for, ela adiciona esse parágrafo HTML criado dentro da estrutura do documento, do Document Object Model, da estrutura a ser renderizada. Então vejam, e nota que todo esse código está lá cercado pela tag script. Então isso aí está dentro de um documento HTML, essa tag script, olha, aqui tem um processamento JavaScript, e eu estou fazendo esse processamento, essencialmente, vejam, manipulação de DOM. Muito bem, vamos ver a mesma situação agora tratada com JSX dentro de um componente React. Muito bem, então vejam, eu parto da mesma estrutura de dados, um array de strings. Vejam lá o que nós temos dentro do return. Dentro do return nós temos uma div. Dentro da div nós temos o quê? Estamos usando a função map para percorrer a nossa estrutura de dados chamada de parágrafos, e
para cada elemento lá dentro, chamado parágrafo singular, né, nós criamos um parágrafo. Né? A tag P, ok, aquele conteúdo. Vejam, nota como essa solução ela é simples, ela é enxuta. Nota que como nessa solução nós não fazemos referência ao DOM, ao Document Object Model. Por quê? Porque o React já me dá isso. Quer dizer, quando eu defino o meu conteúdo em JSX, quer dizer, a renderização, a passagem dessa informação para a estrutura do documento, né, o DOM, o Document Object Model, isso é feito automaticamente. Quer dizer, lá o compilador que vai tratar o meu JSX já resolve isso para mim. Eu não tenho que me preocupar com a estrutura do DOM. Né? Então, notem como essa solução é assim, muito mais tranquila. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe nesse exemplo. Observem o destaque em amarelo. A princípio, o que eu preciso é do conteúdo de cada string. Olha, eu quero pegar o string, botar esse string lá dentro de um parágrafo HTML deu. Né? Mas notem que eu, além do parágrafo, que é o conteúdo do array, cada elemento do array, eu trato também o correspondente índice. Né? Então tem ali a variável index, né, associada a uma chave. Então notem, isso é uma imposição de JSX. Toda vez que eu for manipular uma estrutura de dados, como nesse caso, eu tenho que usar uma chave. Apesar de que essa chave aparentemente não faria nenhuma diferença na informação que é mostrada no browser, não vai ser mostrada no browser. Se eu não usar esse recurso, vai dar erro de compilação do JSX, ok? Então é apenas um cuidado, então algo a mais, uma preocupação a mais em relação ao formato JSX. Bom, então o objetivo dessa aula foi mostrar uma situação mundo real, né? A ideia de, puxa, quando eu estou trabalhando não com uma aplicação completamente fixa, mas com uma aplicação que tem alguma variação, digamos assim, ao longo do processamento, nós precisamos do JSX. Né? Então, essa discussão de para que serve o JSX, isso está tratado lá na seção 9.2 do nosso livro, e essa aula nós ficamos por aqui.